Olá, estamos voltando. Tomara que vocês entrem para saber um pouquinho da Festa do Divino. A Daisy participa de um grupo aqui em Curitiba e eu nem sabia que existia esse grupo por aqui. E ela traz isso dentro do jardim e eu acho isso muito importante. Vamos ver aqui até começar a funcionar e as pessoas irem entrando. Sejam bem-vindos de novo. Vou chamar a Daisy. Tá cheia aqui, Daisy. Pronto. Oi. Falei na hora, né? Já desligou. Oi, tá? Acho que tá tudo certo agora, né? Tá tudo certo. Mas Certo. conta pra gente, eu sou super interessada nessa festa do Divino. E como eu tava falando, eu nem sabia que tinha aqui em Curitiba, né? E você tava falando que tem um grupo aqui e tem Então, também no litoral, mas aqui eu não sabia. Conta um pouquinho. Que você participa, então, inclusive, né? Muito legal. eu participo, eu toco na festa já há 10 Legal. anos. Aham, 10 anos que a gente está fazendo. Quem que é da festa que está aqui? 9, 10 anos que nós temos a festa. E aham, também é uma festa que ela é inspirada nas festas do dia principal. Ela começa, né, assim, com algumas pessoas que veio de uma promessa de uma pessoa querida e daí pediu para a gente participar, porque a gente conhecia, tinha tido algumas vivências das festas do Divino no Maranhão, em São Luís do Maranhão. uhum, E na época também no Mundaréu, a gente teve vivências com algumas caixeiras de lá, algumas mestras, e carregamos uhum, isso, né, assim, artisticamente, na verdade, na vida. E aí aham, começou a festa e a gente começou a tocar estudando bastante, a gente ainda estuda bastante, porque é algo que acho que vai ser pro resto da vida, assim, ainda uhum, estudo, porque é uma coisa, é um estudo de uma vida mesmo, assim, estamos só começando. Então a gente aham, tem essa festa muito como referência, assim, o modo de se fazer, que é uma festa assim, muito fincada no matriarcado, então são as mulheres que regem a festa, uhum, né, tem as músicas, a festa ela acontece assim muito em reveneração ao dia, né, ao sol, então, né, ela respeita os ciclos do dia, as uhum. músicas que são cantadas, né, coroar, né, nós coroamos as crianças. Então, Uhum, muito do que eu fui aprendendo ali, eu fui tentando perceber como era importante, o que fazia sentido dentro do jardim de infância. Então, não é que eu reproduzo a festa dentro do jardim de infância, uhum, eu tento levar o que faz conexão dessa festa com as crianças e como que a gente pode fazer ela uhum. ali de uma forma bem, bem bonita e para as famílias. E a Camila, que bom. E a festa, e aí nos últimos anos a gente tem entrado em contato com a festa do Mandiquera, da Associação Mandiquera lá do Valadares, que há muito tempo, Uhum, né, o mestre Aurélio, que é um mestre rabequeiro também, carrega a uhum, festa do Divino, né, ele é um dos poucos, assim, que carregam essa festa, assim, né, que aprendeu com os familiares, com as pessoas mais velhas, então ele sabe aham, muita coisa e começou a reavivar a festa. Já tem bastante tempo, vários anos que ele faz isso e cresceu, né? Ele aham, ensina outras pessoas, outras crianças. Então essa festa é uma festa forte que acontece no litoral paranaense, linda demais, né? uhum, Tive prazer assim de uns anos atrás, o ano passado, ano retrasado, a gente participou. Assim, pegou um pedacinho, né? Porque acaba a Páscoa, ele já sai em Romaria. São 50 dias em uhum, percurso, né? Indo de barco, todas as comunidades uhum, ribeirinhas não, né? Do litoral ali, levando a bandeira do divino. Né, todos que levantam a bandeira, eles visitam essas famílias. E esse ano, eu acho que uhum, era isso que eu estava te contando, que por conta da pandemia, eles fizeram vídeos, né? Lives diariamente e cantando para as pessoas onde eles estariam naquele dia, né? E se as pessoas não podiam uhum, ver, o vídeo era chegado a alguém
né, levava até essas famílias, assim. Então foi a coisa mais linda. Olha que a Elisete contando que eles visitaram cerca de 200 200 famílias. Foram famílias. muitas, assim, muita cantoria para esse povo, muita reza. Muito Foi lindo. bem bonito, Eu vejo isso muito como um acender de chamas e dentro de comunidade, né? Vamos reviver isso, né? E trazendo essa importância desse grupo, né? Vocês fazem parte, vocês são importantes para a gente. Vamos reviver isso e né? mesmo na quarentena, mesmo nesse momento, eles fizeram isso acontecer. Eu achei muito lindo. Tá todo mundo se reinventando, né? Esse ano, Uhum, por exemplo, a gente, né, um dos fundamentos da festa do Divino é a comida, né? Não pode faltar comida, uhum, assim, a fartura, assim, esse alimento. aham, E é muito importante, né, assim, pensar o que que é alimento, né? A gente se alimenta, não pode faltar, né? aham. Não estou falando só desse alimento concreto, assim, da comida, mas é algo que não pode faltar a Alimentar. ninguém, né? Sim. Então, assim, é distribuir o alimento. Então, assim, tanto na festa de Curitiba e lá na IP, nós servimos comida, né? Então, a Uhum, gente faz uma feijoada e serve para os pais, para as crianças. Esse ano nós uhum, mandamos uma marmita, fizemos um dia e daí fizemos um drive lá na escola para uhum, entregar uma refeição para cada família. uhum, E isso é muito bacana, né? Você coroar as crianças, assim, as crianças, elas é uma festa do futuro, né? Então, assim, uhum, nada mais que nos representa e quem a gente deve né, revenerar são as crianças. E aí você uhum, trazê-las elas como imperadores, imperatrizes, é falar, né? Estamos a serviço da infância, uhum. estamos a Que lindo. serviço do que você venha a ser, né? E eu Aham, venero isso, eu respeito isso, eu te coloco nesse lugar, né, aham, de coroação, assim, né. Então, assim, dessa maneira a gente vai vivendo, trazendo esses elementos do que uhum, são da nossa região, do que faz sentido também, né, eu acho que a gente pode se colocar assim, do que me faz sentido quanto pessoa, do quanto me faz sentido quanto família, quanto né, familiares, quanto a minha comunidade mais uhum, próxima, o meu ambiente, minha cidade, onde eu vivo, onde eu moro e essa uhum. nação onde a gente vive. Eu acho que a problematização disso é o reconhecimento de quem eu sou quanto nação, né? Aham, Quanto essa localização. Por isso que essa discussão de trazer essas festas para dentro da escola, principalmente da educação steineriana, elas às vezes entram em conflito, uhum, porque a gente precisa compreender povo, a gente precisa compreender o que é uhum, popular, o que é cultural e o que é ser brasileiro. E não é que ser uhum, brasileiro é povo, povo somos nós, povos é o que é povo, né? Então, uhum, assim, uhum, a ideia quando a gente fala de povo, ela é pobre, ela é preta, então ela chega num aham, lugar de, é, é, de preconceito, de desvalor, sim, de sim, menos-valia do que também, né? E quando a gente fala de cultura e fala de uma cultura popular, a gente fala de uma desvalia de conhecimento, de um conhecimento que não é uhum, acadêmico, que não está no uhum. livro, porque não tem um livro sobre a festa do divino lá da Mandiquera, ou como se fazer, ou como se cantar. Claro, esse povo é muito, né, todo, e isso não quer dizer que isso já não está nos livros, já se escreve há muito tempo, a gente já tem CD, já tem produções artísticas, já tem muita coisa que é feita, né, a gente Uhum. tem isso sim, também, né, mas assim, a gente precisa dar valor a isso, perceber que isso é conhecimento, né. Eu acho que dar valor e resgatar, porque que nem a gente estava comentando, hoje em dia, com o mundo meio globalizado que tá, é ótimo não ter fronteiras, mas ao mesmo tempo trazer esse resgate do que é o que é a cultura, digamos, você está trazendo agora, né, da região do Paraná. O que é a minha cultura aqui, já que eu nasci aqui?
E sem problema nenhum resgatar isso, já que não está dentro da sua cultura, vamos resgatar, vamos pesquisar, vamos inserir, né? Que nem você está trazendo muito aí da festa do divino que eu não conhecia. Então, poxa, eu vou resgatar. Também trouxe do folclore, né? Que é uma desvalorização do que é a cultura daqui. Então, eu até comentei com você que eu quero trazer muito a época do Saci, porque para mim não é um folclore, mas é a cultura daqui. E resgatar isso, não deixar essa vivência que foi, se teve essa vivência, essas histórias e esse encanto para dentro, porque senão elas vai ficar no esquecimento, né? Eu acho que resgatar isso e vivenciar isso é muito importante. Então, isso que você está trazendo do divino, para mim, está preenchendo muito, porque é o que se vive aqui. Eu nasci aqui, então eu vou resgatar muitas coisas, né? Acho que é importante esse resgatar. Olha, então, eu vou te ajudar com, quer dizer, eu acho, né? Não é no ajudar, porque assim, é justamente pelo termo do resgatar, né? Que é uma discussão Uhum, dentro da cultura. E aí a gente, né, como também é algo que a gente vai aprendendo junto, assim como a gente vai aham, tentando lidar com os termos, né, da pedagogia aham, Waldorf-educação steineriana, quando a gente fala em resgatar, a gente fala em salvar, né, em tirar uhum, daquele lugar que, que aquilo precisa ser salvo. uhum, Então, a gente precisa entender que essa cultura ela não precisa ser salva, ela está. Né? Então, assim, o Mandiquera, né? Em Guaratuba uhum, tem várias festas do Divino também, a bandeira corre há muitos anos, então uhum. ela está viva, ela não precisa ser, assim, a gente precisa ir até ela. Né? Ela está lá, Isso. ela está fazendo, ela está produzindo, as pessoas estão produzindo. Né? Uhum, Eu sempre falo que lembro, né, Elisete está ali, eu sempre lembro do Rogerinho, que é o companheiro dela, que ele teve na primeira festa do Divino da escola, e ele olhou as bandeirinhas e os toques e tal, ele falou assim, nossa, você já pensou? Essas crianças, quando crescerem, e daí quando elas verem uma bandeirinha, um toque, a relação que elas vão ter com isso, aham, né, assim, ali, naquele ambiente afetivo, né, de cuidado, de alegria, e daí, de repente, eu vejo aqueles símbolos de volta, aqueles, né, e aí, eu tenho curiosidade sobre isso, aí as uhum, pessoas vão me perguntar, não, mas eu não tenho isso no centro da cidade, eu não tenho essas referências culturais dentro do centro da cidade, então é bom que a gente comece a perceber, aham. porque aonde que está? Se eu não Sim, vejo que está aqui, não é porque ela não existe, ela está acontecendo, né? Assim como a sim, cultura preta em Curitiba, ela existe, né? Mas, assim, a política pública faz com que a gente se distancie dela. E isso eu aham, falo da nossa educação mesmo, né? De como que a gente percebe isso dentro das sim, políticas, né? Então, assim, a gente estava falando a gente tá falando de época, então assim é um lugar que entra nesse lugar, né? Que entra se eu estou falando do que aonde eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, eu não estou falando isso como uma bandeira, uma resistência, algo assim. É fato, né? É uhum, fato. Daí como que a gente lida com as nossas brasilidades, né? uhum, A gente precisa muito de um Darcy Ribeiro, assim, né, para a gente se compreender um pouco mais, assim, e se identificar, né, se uhum, identificar e poder olhar um tambor, né, e não discutir tanto se o tambor está dentro do jardim ou não, porque uhum, é isso, Lorena, reconhecimento. Então, dentro da escola, a Lorena está aqui e ela foi mãe da escola e é uma uhum. caixeira do divino da festa da IP. Ela sabe Legal. que se esse ano tivesse festa, ela estaria lá tocando, mesmo que os filhos já cresceram, tenham crescido, já estão no primeiro ano aí, segundo. Então a gente tem, isso é, né, a manutenção da festa. Primeiro era só eu e Uhum, as caixeiras do Divino que iam até a festa, né, convidava algumas caixeiras para me ajudar. aham, Hoje eu tenho caixeiras da escola, mães que começaram só tocando, só cantando e quiseram se uhum, aperfeiçoar e já têm a sua própria caixa e tocam. E por que não o tambor isso. dentro da escola? Né? Sim. Então, assim, por que o tambor acorda as crianças aqui? Você já pensou em Salvador? Como que é isso?
Então as crianças são super acordadas. Então a nossa relação, ela precisa mudar em Sim. relação à educação steineriana e à nossa cultura. A gente precisa assumir ela e compreender qual é o efeito dela verdadeiramente nas crianças. Isso Uhum. é necessário. Sim. Hoje, no que a gente está vivendo, a gente se reconhecer quanto brasileiro é necessário, né? E isso vai Uhum. partir de nós adultos, né? Assim, a gente não pode postergar essa tarefa. E Daisy, mas é errado eu falar também, errado, não tô falando que é errado, mas com relação a essa palavra de resgate, eu me resgatar com relação a isso, porque mas na verdade é algo meu, isso que eu falei é um resgate É, meu, não um ai, é resgate do verdade. que tá, É, né? eu resgato também, é verdade. Legal, é isso que você trouxe Ah, você também, me né? resgatou agora. Eu falei assim, eu vou te ajudar com o tema. Eu falei, não, você que me resgatou agora. Mas é bem interessante o que você trouxe, eu acho que é bem importante também. Esses termos precisam ser muito cuidados mesmo, mas é um resgate meu. Legal. Ficaria mais uma hora conversando com você aqui, A gente mas gosta, né, de falar. é muito bom, ainda mais trazendo esse assunto que precisa muito ser trazido à tona. Eu já tenho vontade de trazer muitos outros assuntos que estão ligados à cultura, que você trouxe desse tambor, dessa raiz que a gente tem, né, dessa cultura africana que veio para cá. Eu acho que isso é ser brasileiro, porque eu acho que não deve existir um brasileiro que não tenha o sangue negro aqui, e isso é a nossa cultura. Então, Indígena. indígena, principalmente também. Então, e essa é a beleza do brasileiro, porque é uma miscigenação de muitos sangues, então não existe, realmente não existe fronteiras aqui, né? E não existe, então essa questão de preconceito né, e de diversas etnias não deveria existir por conta disso. Não existe alguém aqui nenhum brasileiro que, né, não tenha praticamente todos os sangues na veia. Mas, enfim, acho que a gente podia entrar nesse assunto por um longo tempo. Vai fugir um pouquinho. Vai estar dentro, mas fugir É, um só pouquinho. isso é uma discussão que a gente vai fazer bastante ali ainda dentro da IP. Tenho Uhum, tentado trazer isso também lá dentro dessa pós-graduação. A gente vai ter uma conversa sobre cultura brasileira e educação, e já que a gente vai estar nesse ambiente da pedagogia Waldorf e da, né, a educação steineriana, uhum, eu acho que é um tanto do que a IP tenta fazer, assim, né? A uhum, gente ainda é isso, é uma escola jovem, é 8 anos, mas ainda muito jovem. Essas, uhum, essas épocas, essas vivências que temos tido, elas são sempre um aprendizado, sempre com muito cuidado, né? uhum, A gente toma que eu não deixo passar, não negligencio essas questões, porque eu acho que elas são fundamentais quanto uhum, reconhecimento, porque senão a gente não vai vivenciar verdadeiramente elas. É importante que a gente preste atenção, porque a gente pode assumir. Então, quando eu vejo porque assim, quando a gente fala dessas situações, quando a gente fala de cultura popular brasileira, ela nos remete à periferia, ela nos remete à pobreza, ela uhum, nos remete à negritude, e elas aí parecem não inserir, né? Eu não quero bater na tecla disso, mas assim, é algo que a gente precisa prestar atenção, porque elas fazem parte, porque o que a gente está reproduzindo daí dentro da pedagogia Waldorf é realmente uma cultura branca, uhum, né? Ela tem um lugar germânica, uhum, ela assim, uhum, e a gente precisa, né? Que nem o Uti Kremer falou, a gente precisa repetir para aprender. Então a gente vem uhum, repetindo esteticamente a nossa escola, a forma que uhum, ficam as coisas dentro da sala de aula, os brinquedos, né? Os objetos, o que a gente canta, os ritmos. A gente uhum, reproduz algo que não é nosso. uhum, Então, assim, não que eu não faça, não que eu não tenha feito, mas eu preciso questionar o que eu faço. uhum, E eu uhum, vou errar. Eu não estou falando assim que a gente já achou a receita. Nós não achamos a receita. Assim, é isso. Se eu mantenho, se eu persevero dentro dessas festas, eu aprendo com elas.
Eu aprendo que Uhum. eu errei, eu aprendo que eu acertei, e eu vou reproduzindo. O que a gente não pode ter é medo de Uhum. fazer. Eu acho que a Uhum. gente precisa começar a se encarar quanto identidade, porque se nós queremos ser exemplos, se nós somos exemplos de imitação para as crianças, a gente precisa se compreender. Então, Uhum. eu tenho na minha família, eu venho de uma família que metade é de colônia italiana e a outra é negra, negra escrava, tem história. Então, assim, Uhum. e eu nasci em Curitiba, né? Eu venho um que é do sul e o outro que é lá do centro do Brasil e tem uma família daqui. Eu tenho traços mais negros, a minha irmã é branca, branca de ficar tostada vermelha. E eu tenho uma que é mais negra do que eu. Então, assim, dentro de uma mesma família, a gente tem muita mistura, mas a gente tem Uhum. esse lugar é, é, que é de uma invisibilidade. Então, a gente está Uhum. aqui em Curitiba hoje, que é numa cidade que é tida como europeia, e a Sim. gente esquece que ela já foi negra e que ela é negra, que ela é preta, né? A gente vai Sim. precisar aprender também os termos, mas a gente precisa olhar para isso. E dentro da antroposofia e dentro da pedagogia Waldorf, dentro dessa educação, eu acho que dentro e nesse momento que a gente está vivendo, né, estamos todos relativizando as nossas práticas, mais do que nunca é importante a gente se apropriar disso, né, de quem Uhum. somos, assim, se colocar, porque ela é uma educação do futuro, né? Ela é algo que se propõe, que ainda a gente tem muito que aprender, talvez não seja para essa geração, nem para as próximas, mas que ainda é um exercício. Então, a gente não precisa esperar que algo aconteça, né? Sim. Agora é a hora do Já olhar, vamos né? bordando agora, né? Já Exatamente. vamos costurando e Olha, se você bordando não me agora. bloquear, não me falar, eu vou continuar falando. Então, olha, para antes que você eu falei no comecinho que eu ia mostrar um livro que eu acho Vai, fundamental, mostra. Sim. que E é o depois fala do da seu Luísa bazar, por Lameirão, favor. tá Você bom? pode Que é levantar um ao longo pouquinho das mais? Põe de novo. Isso. Agora abaixa ele um pouquinho. Ah, ele tá. Tá. É isso aí. ele é Aí. que ele vai Tá ficar espelhado, espelhado, né? mas deu pra ver mais o nome ali. Qualquer coisa a gente Que traduz depois. é da Luísa Lameirão. É o que eu Uhum. citei no Eu vou começo e colocar ela vai aqui. falar das épocas do ano cristão de uma maneira muito linda e nesse Uhum. sentido num olhar no tempo do dia, de como que isso chega para a criança, né? Se chama Ao Longo do Ano, o nome do Uhum. livro. E esse aqui é o meu, que a gente falou da pós-graduação, e dentro da pós-graduação lá com a Nina Veiga, né, das artes manuais para a educação, Uhum. aqui eu falo um pouco da festa do divino e como que as artes manuais, na verdade, é, o foco é as artes manuais como coração da casa e como Uhum. isso é importante para a produção das festas que fazemos, né? Como Uhum. ela precisa de uma teia mesmo, de uma urdidura, né? Feita uma urdidura onde todos entrelaçam conhecimentos, saberes, trocas, até o pano ficar pronto e ser a festa e a gente produz outro e aí vai. Uhum. Então, o O de Casa, ele vai estar no É de bazar, casa? que a gente vai Legal. abrir, ele se chama O de Casa, o chamado. Uhum. Ele participa do Cria do IP, que é uma marca, são brinquedos que as famílias produzem, as professoras, dentro da escola, dentro das artes manuais. Então, a gente tem uma professora, que é a Clemair Gomes, a nossa queridona Uhum. professora de artes manuais dentro da casa, e ela promove oficinas, pequenas oficinas para os pais, para os agregados, para os avós, para os tios. E ali Uhum. dentro a gente tem muita conversa, aprende bastante, e também são produzidos os brinquedos para as crianças das salas. Uhum. E nós também comercializamos, né? São coisas, lógico que a gente não tem uma superprodução, ela é bastante afetiva, bem próxima, assim, né?
e ao longo Uhum. do tempo a gente tem aperfeiçoado técnicas, brinquedos, e aí decidimos, nesse tempo de pandemia, abrir o bazar online. Uhum. Então, nesse domingo, dentro da página da IP Amarelo, nós vamos abrir uma live. Eu vou Uhum. convidar a Clemaíra, a professora Clemaíra, para a gente falar sobre as artes manuais dentro do jardim de infância e Uhum. expor alguns brinquedos. O Bazar do IP tem alguns agregados, que são os pais e mães da escola, que também têm sua produção própria, então eles também irão comercializar na nossa página lá do Bazar seus produtos. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho disso daí no domingo, às 11 da manhã. Daí Legal. estão Que todos ótimo. convidados. Que bom. Desde alguém perguntou como adquirir o seu livro. Só no bazar ou consegue adquirir com você diretamente? Pode ser comigo diretamente no meu Insta aqui mesmo, me chamar no direct. Ou se Aham. você entrar pelo Insta da IP, que é ipamarelo.brincarlivre, comprando por lá, ele todo, porque assim, a venda dele é toda direcionada para o próprio bazar. Aham. Então, o bazar ele é um braço da IP e todo recurso ele é voltado como um fundo para os professores, professoras e pais Opa. com algum tipo de dificuldade agora nesse tempo. Então, a gente está fazendo do Uhum. bazar também um fundo financeiro, né, que surgiu também da ideia de uma mãe da escola super querida, Andressa. Uhum. Então, acho que faltou um P ali. Foi o. É. Aham, tô reescrevendo aqui. Aí. E aí, comprando lá pela IP, daí o livro, daí eu vou saber que é por ali, e aí a venda dele integral vai para o fundo do bazar. Legal. Que bom, Daisy. Que papo longo, gostoso. Muitos conhecimentos, muitos saberes e muita coisa ainda para poder esmiuçar aí, mas, né? Temos que dormir e descansar um pouco. E senão, Fica para né? outra, fica para o É, ano. vamos chamar outra live. Mas agradeço muito você ter trazido todo esse conhecimento, né? Toda essa sabedoria para gente, toda essa vivência que você é dentro dessa cultura e, e trazer isso quanto mais vivo para a gente, para reavivar, né? Isso que a gente precisa, reavivar esse, esse momento para nossas vidas. Então, eu fico muito agradecida por todo esse conhecimento e tudo isso que você trouxe para a gente agora, que eu acho de extrema importância. Muito obrigada, querida, por tudo isso. Que bom, E Melissa, muito obrigada por abrir essa porta. eu Foi queria. incrível, foi muito legal essa Que bom. conversa e todas as perguntas. Acaba que a gente entra em lugares que, né, nem tinha. Essa troca é muito boa, né? A gente tem Aham. cada um com a sua experiência e a panela sempre sai um caldo bom. É, isso aí, que bom. E não esqueçam então de visitar a página do IP, que vai ter muitas coisas legais, né? Muitos brinquedos para quem está vivenciando as campanhas, então vai ter muitos brinquedos trazidos por mãos mágicas ali, né? Que estão se dedicando muito para fazer esse brincar livre das crianças, enriquecer esse brincar livre das crianças. Então, vale a pena, que é um material muito feito com muito cuidado, né? E com umas mãos maravilhosas, tenho certeza. Eu vou lá visitar, sim. Eba, Que sempre bem. bom. Que bom. Então, muito obrigada, Deise, mais uma vez. E uma boa Obrigada, noite a querida. todos. Agradeço a todos também pela presença e a todos que ficaram nessa segunda live com a gente. Acho que só engrandeceram com esses momentos com a Deise. Então, boa Obrigada, noite. querida. Boa Obrigada a noite, bom você. Boa descanso. noite, gente. Fiquem bem, fiquem em casa. Para você, é, você esquentar agora. E Então, tá bom. Um beijão para vocês. beijo. Tchau, tchau.